Olá pessoal, bom dia a todos, tá? Espero que tenham tido um bom feriado aí de finados. Eu tô aqui gravando essa aula com vocês, né? Uma aula que eu tô antecipando relativamente ao dia 9 de novembro, tá certo? Porque eu vou ter que fazer uma viagem e aí, assim, eu não sei se a internet no hotel ela vai estar boa para fazer a gravação. Então, para evitar maiores problemas, eu resolvi até antecipar, fazer a gravação, tá certo? E já encaminhar com vocês até com certa antecedência. Tivemos aí um feriado, né? E eu acho que seria melhor, mais prudente a gente antecipar até do que vir a gravar a posterior. Então eu estou gravando, vou fazer o envio, fazer o encaminhamento e já reafirmo, tá? Essa seria a nossa aula referente ao dia 9 de novembro, portanto, a próxima segunda-feira, tá certo? Então a aula já vai aqui disponibilizada. Bom, dando uma olhada no nosso programa, né, dando prosseguimento, a gente tem um finalzinho para concluir aí do poder constituinte, que é uma matéria muito importante. Eu vou até catalogar aqui com vocês, tá? Um roteiro que a gente deve seguir na análise do poder constituinte, até para efeito de revisão, uns minutinhos. Eu vou finalizar essa parte do poder constituinte, que é muito importante, é uma matéria sempre recorrente, assim, é uma matéria-chave do estudo da teoria da Constituição, porque explica, né, as origens, o processo de criação, o processo de revisão, de reforma do texto constitucional. E na sequência, a gente vai estudar uma matéria que se chama normas constitucionais no tempo, tá certo? Seguindo religiosamente aí o nosso roteiro, né, que eu até disponibilizei na primeira aula, conforme tá no nosso programa. E só uma observação, tá? Não deixem de observar essa parte EAD, tá? Porque assim, como houve uma redução na no horário da disciplina, né, houve um reparticionamento. Então eu não tenho mais, assim como eu fazia no semestre anterior com as outras turmas, tá? Eu não tenho como fazer aquela aula mais completa, tá? Porque houve uma divisão aí desse horário. Então ficou uma parte teórica e uma parte EAD. Então tem que ter esse compromisso de vocês utilizarem o espaço EAD. Eu estou insistindo muito nisso porque às vezes pode parecer que ficou uma lacuna na minha explicação, mas não é propriamente uma lacuna. O que acontece é que a matéria foi desmembrada para uma parte teórica e uma parte EAD. Tá? Importante mesmo salientar isso aí. Pois bem, então vamos lá, né, gente? A gente vem trabalhando o poder constituinte em aulas pretéritas, que é aquele poder, né, poder de fato, um poder situado no mundo da política, que vem sendo estudado desde os fins do século XVIII. Professor, por que o poder constituinte vem sendo estudado desde os fins do século XVIII? Pessoal, porque o poder constituinte data dos fins do século XVIII, porque é no fim do século XVIII que surgem as primeiras constituições escritas. E aí, Constituição dos Estados Unidos, Constituição da França, e é com base nisso, tá certo, que vem essa preocupação, tá, da teorização da origem desse poder constituinte, que coube, né, como eu já falei para vocês, ao Abad Sieyès, que primeiro identificou a nação como titular do poder político, posteriormente alicerçado em princípios democráticos, se entende, que é como se entende modernamente, que o poder constituinte ele tem como titular o povo, né? E aí a gente vendo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, isso fica visto de forma muito clara, né? Todo poder emana do povo, portanto esse povo é o titular do poder político. Uma Constituição, portanto, fruto do poder constituinte originário, que é quem cria a Constituição, ela pode nascer tanto de forma democrática, ou seja, ela tem um viés democrático, ela pode nascer de forma democrática, quando
há uma convocação de uma Assembleia Constituinte ou de uma Convenção Constituinte, e o povo escolhe constituintes para reunirem-se ali e elaborar aquele texto. Bem como o poder constituinte ele pode ser fruto de um golpe militar, de um golpe de Estado, em que um ditador ou um grupo, tá, toma o poder e se usurpa. Aí você tem um poder constituinte usurpado, mas ele não deixa de ser poder constituinte, porque a partir do momento que ele cria e que ele funda ou que ele refunda um Estado, você está falando em poder constituinte. O que você discute é até a natureza, se é uma natureza democrática, se é uma natureza autocrática, você está discutindo a natureza, mas não deixa de ser poder constituinte. Tá? E o poder constituinte, ele é chamado pela doutrina, tá, de poder constituinte histórico, quando é a sua primeira manifestação, portanto, quando ele funda o país, ou ele é chamado de revolucionário à medida que rompe com as constituições anteriores e há uma refundação desse Estado sob novas bases constitucionais, tá bom? Bem, o poder constituinte originário, como ele cria a Constituição, ele é um poder que se situa no mundo da política, ele é um poder de primeiro grau, tá certo? Esse poder constituinte originário, ele é inicial, ele inaugura a ordem jurídica, ele é incondicionado, ele não se prende a limites impostos pelo direito anterior, tá? Ele é também absoluto, ele é permanente, ele não se esgota no momento do seu exercício, né? Porque a titularidade do poder está sempre ali com o povo, tá? E você tem uma outra manifestação que já é decorrente do poder constituinte originário, tá? Ela já deriva do poder constituinte originário, que a gente está falando da competência constituinte derivada, tá? Porque a competência constituinte derivada, ela já trata dos poderes constituídos, portanto, da atuação da administração pública, do executivo, do legislativo, do judiciário, tá? Que é aquele poderes constituídos que estão dentro de um texto constitucional, dentro de uma Constituição. Então, portanto, a Constituição, embora as Constituições elas nasçam para serem eternas, né, via de regra, Constituição não nasce com prazo de validade, salvo se isso estiver disposto no texto, porque se tiver no texto é porque foi obra do poder constituinte originário, tá? Mas não é a regra, é uma exceção. Então, as constituições, elas nascem para serem eternas, tá? Mas não necessariamente implica que as constituições nasçam para serem eternas, mas não possam sofrer uma alteração, não possam sofrer uma modificação das suas normas constitucionais. Muitas vezes, essas modificações, elas se dão, elas acontecem para que haja ajustes, tá, naquela sociedade, ou precise se fazer algum tipo de reforma, ou até, quem sabe, um melhoramento, né? Embora você possa criticar, muito saudável, entender que certas emendas podem trazer retrocessos, como é muito colocado em voga, né, a análise daquela emenda constitucional 95, que é a famosa emenda da redução dos gastos públicos aprovada no governo Temer. Então, ali você pode questionar, porque é uma emenda que ela congela gastos, investimentos, e aí você pode pensar, bom, nem todas as emendas elas vêm no sentido de um avanço, às vezes pode vir um retrocesso, mas ela foi necessária por alguma razão, e aí fica à mercê da interpretação e da crítica de cada um. O fato é que muitas vezes uma emenda, que é o mecanismo pela qual se altera o texto constitucional, surge com base em fazer algum ajuste, tá certo? Porque as sociedades elas vão evoluindo, elas vão se tornando mais complexas, e o texto constitucional ele precisa de alguma forma acompanhar esse avanço, tá, da sociedade, tá certo? Porque é só lembrar, nunca esquecer que a Constituição ela é a lei maior, ela é a lei fundamental, ela é a lei que regula, tá certo, que organiza as instituições de um país. Pois bem, e aí eu expliquei na aula passada, né, para vocês que essa competência constituinte derivada, ela
é uma competência constituinte derivada, mas alguns autores preferem chamar de poder constituinte derivado. É uma expressão que se consagrou na doutrina constitucional, você encontra farto e facilmente essa expressão. E a competência constituinte derivada ela vai se subdividir em três, né? Competência constituinte reformadora, que é o quê? Apontando os limites da reforma constitucional, como é o processo para que a Constituição seja alterada. Você encontra isso no artigo 60, parágrafo 2º do texto constitucional, que diz, que coloca, que é o que, inclusive é o que caracteriza a nossa rigidez. Lembram da matéria passada, classificação das constituições? O que denota a rigidez da Constituição brasileira é justamente a diferenciação que é para alterar o texto constitucional e para aprovar ou alterar alguma lei, tá certo? Então, por força dessa rigidez constitucional, é que é necessário um processo mais solene, mais dificultoso, ou melhor, simplificando, um processo diferenciado de alteração do texto constitucional, tá bom? E aí você encontra isso, como eu estava dizendo agora há pouco, no artigo 60, parágrafo 2º, que é aquele que vai dizer que a Constituição poderá, para a Constituição ser emendada, é necessário uma votação em 2 turnos. Quando se fala em 2 turnos, é que essa votação passa na Câmara dos Deputados, e passa no Senado Federal. Então, 2 turnos em cada casa, e essa emenda ela é aprovada se ela obtiver 3/5, tá certo? 3/5 dos respectivos membros é que faz com que haja essa aprovação, tá bom? E aí a emenda é promulgada pelas próprias mesas da Câmara e do Senado Federal. Pronto. E aí poderá alterar a Constituição, tá? Sempre com a observação, pode alterar o texto constitucional desde que essa alteração não implique em revogação de uma cláusula pétrea, tá? Porque as cláusulas pétreas, isso é até uma confusão que muita gente faz, as cláusulas pétreas ou cláusulas da eternidade, cláusulas etéreas, eternas, elas podem ser alteradas, tá? Desde que isso implique no acréscimo de direitos, jamais numa supressão. Então, vou pegar um exemplo, né? Cláusulas pétreas que nós temos é a forma federativa de Estado. Então, o Brasil é uma federação. Isso realmente não pode ser abolido. O Brasil não pode deixar de ser uma federação, porque é uma cláusula pétrea. Então, voto direto, secreto, universal, periódico, isso também não pode ser abolido, né? Separação de poderes, não pode haver, não se pode imaginar que o poder político vai ser apenas unipessoal, dirigido a um único órgão. E você tem ainda os direitos e garantias individuais e coletivos. E aí esse tem um cuidado, porque assim, direitos e garantias individuais e coletivos está lá protegido pelo manto o manto sagrado, né, vamos colocar assim, das cláusulas pétreas. Mas e se eu alterar os direitos e garantias fundamentais para incluir mais direitos que não originariamente previstos? Eu não estou expandindo direitos, eu não estou acrescentando direitos, eu estou alterando cláusula pétrea, tá? Eu posso? Pode fazer, já foi feito inclusive, né? Nossa Constituição ela já alcançou, tá certo? Novos acréscimos de direitos, como por exemplo a razoável duração do processo, que veio em 2005, não veio na redação original, e a nossa Constituição, tá? Ela teve essa alteração, que é uma cláusula pétrea. Então você altera a cláusula pétrea, mas nunca para abolir direitos, é sempre para acrescentar, incluir novos direitos, se for possível, tá bom? Então, essa é a competência reformadora, tá? Que existe no texto constitucional. Eu lembro até de ter citado na aula, né, a frase famosa do Ulisses Guimarães, né, que a Constituição ela deve seguir esses ventos, né, da modernidade, tá certo? A Constituição admite a reforma, ela mesmo o confessa, palavras dele, do presidente da Constituinte, né, do deputado Ulisses Guimarães, já falecido. A Constituição admite a reforma, ela mesmo o confessa, né?
ao falar das emendas, portanto, isso é uma possibilidade, uma prerrogativa de alterar o texto constitucional. E dentro dessa competência constituinte derivada, você ainda vai ter, né, essa competência constituinte derivada revisora, que foi uma possibilidade que teve, assim, de se fazer uma análise global do texto da Constituição e saber se esse texto da Constituição podia ser alterado ali logo no início, né? Os constituintes pensaram muito no seguinte: olha, a gente vai fazer a promulgação da Constituição, mas a gente vai colocar um lapso temporal mínimo de 5 anos. É aquela ideia, para ver se a Constituição pega, se ela pega mesmo na sociedade, se ela não precisa passar por algum tipo de alteração, tá certo? E aí, se tiver que fazer uma alteração, a gente altera isso, mas altera de forma simplificada, sem precisar daquele quórum mais qualificado, de 3/5, que equivale a 60% ali do Congresso, né? Então, se pensou em um mecanismo de revisão. Então, isso obviamente, uma competência derivada. Por quê? Porque foi previsto pelo Constituinte originário, né? E aí foi prevista essa revisão constitucional no artigo 3º lá do ADCT, né, aquela partezinha do ato de disposição constitucional transitório, para fazer uma revisão global do texto, ok? E em relação ainda dentro dessa competência constituinte derivada, a gente vai encontrar a competência constituinte derivada decorrente. O que é isso? Foi a última coisinha que eu estava falando no final da aula passada, né? A competência constituinte derivada foi uma possibilidade que o Constituinte deu que os entes federados elaborassem as suas próprias constituições. Então, o próprio Constituinte originário disse assim: olha, Estados-membros, tá? Vocês podem elaborar suas próprias constituições. Aí a grande pergunta que vem é a seguinte: tá, mas eles podem elaborar essa Constituição como? De forma ilimitada, de forma incondicionada? Não, não é de forma ilimitada, não é de forma incondicionada, tá certo? Por quê? Porque essa alteração, ela vai se dar, ou essa possibilidade dos estados elaborarem suas próprias constituições, funciona da seguinte forma: os estados elaboram sua constituição, mas obedecidos os limites impostos pela Constituição de 88. Você já imaginou a seguinte distorção? O estado do Ceará, ao elaborar sua Constituição, começa a fazer previsão de situações que não estão originariamente contempladas no texto constitucional. Já param para pensar numa coisa dessas, né? É uma coisa que, assim, soa muito, muito estranho, né? Realmente soa estranho isso, tá? Pois bem, ficamos até aí, né? No nosso encontro a gente procura fazer essa revisãozinha, né? Sempre para te situar onde a gente está no nosso estudo. E aí, sobre o poder constituinte, a gente ainda tem que fazer uma análise, um assunto muito interessante, um assunto da ordem do dia, um assunto atual, que é o assunto que se chama mutações constitucionais. Alguns autores, tá, têm chamado as mutações constitucionais como um poder constituinte difuso. Você pode encontrar isso em algumas obras, em alguns livros. Poder constituinte difuso. A linguagem mais recorrente hoje é chamar mutação constitucional, que eu vou já explicar o que é um assunto interessante, é um assunto que volta e meia é debatido no Supremo, é um assunto que gera polêmica na sociedade, por já dizer porquê também, tá? Então, fica só atento com as expressões. Poder constituinte difuso ou mutação constitucional vão acabar significando a mesma coisa, mas fica atento com a expressão, com as expressões, tá bom? Então vamos lá. Gente, poder constituinte difuso ou mutação constitucional é um poder de fato, não é
não é se inclui também como um processo de alteração do texto constitucional. Olha só, o processo de alteração do texto constitucional, mas um poder de fato, não um poder de direito, como acontece com a competência constituinte derivada reformadora, porque ela é um poder de direito, porque ela é feita por um órgão legislativo autorizado pelo constituinte originário. Agora, a mutação constitucional, ela é um poder de fato. Por quê? Porque a mutação constitucional, ela também vai provocar alteração do texto constitucional, também vai. Só, gente, que essa alteração não vai ser feita por um órgão do legislativo ou pelos órgãos legislativos, não será feita, tá? Essa alteração, ela vai ser feita pelo Poder Judiciário. E aí é interessante, porque é assim, a mutação constitucional é um fenômeno em que você altera o significado da norma sem alterar o conteúdo. Eu sei que parece estranho assim quando você escuta pela primeira vez e que a gente às vezes também não consegue vislumbrar o que eu estou aqui dizendo, tá certo? O que é isso? Você altera o texto constitucional, altera, mas sem alterar a norma. Ó, vamos ver isso aqui. A norma constitucional, ela continua exatamente escrita da mesma forma, mas ela passa a ter um significado diferente. Para facilitar ainda mais a vida de vocês, vamos ver isso na própria Constituição. Pegando aqui a minha Constituição, vamos abrir, vocês me acompanhem aí depois, tá? Vou até abrir aqui com vocês para ver aqui, ó, o artigo 226, pegar o artigo 226, é um exemplo muito bom de mutação constitucional para alterar, para você ver isso na prática. Então você dá uma olhada no artigo, ó, 226, parágrafo 3º. O que ele diz? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Só repetindo a parte que interessa, para a proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Gente, essa minha Constituição não é velha não, tá? A redação, quando você vai procurar união estável no texto constitucional, ela está desta forma. Agora já há quase 10 anos que o Supremo Tribunal Federal, julgando duas ações que lá chegaram, passaram a reconhecer o que? Vocês conhecem, tá volta e meia no noticiário, esse tema, às vezes isso é tema de novela também, né? Vocês sabem que hoje a união estável ela é também reconhecida e ela também tem como destinatários as relações homoafetivas. Então, peraí, união estável é só entre homem e mulher ou pode haver união estável entre pessoas do mesmo sexo? Ou seja, dois homens ou duas mulheres que cometem ali a vida a dois, o afeto mútuo que tem, e resolvem ter uma vida a dois, uma vida conjugal. Então, há ou não há uma proteção do Estado em relação a essas relações? Sabemos que sim, sabemos que sim. Então, é reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que é a união estável homoafetiva. Agora, eu pergunto a vocês, espera aí, mas a Constituição não está dizendo isso. A Constituição está dizendo que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, certo? Então, quando o Supremo julga as ações, ele confere o quê? Ele confere, tá, uma interpretação desse dispositivo, com base em outros princípios da Constituição. Mas percebam, houve ou não houve uma alteração desse dispositivo que eu li agora há pouco? Houve ou não houve? Agora veja, houve uma alteração de quê? Houve uma alteração do significado. Mas perceba, o conteúdo, ele não continua exatamente o mesmo? Continua exatamente o mesmo. O significado continua exatamente o mesmo. O Estado reconhece a união estável entre homem e mulher. Mas significa o que está lá? Não. Significa o quê? Que o Estado deve proteger as uniões homoafetivas. Né? Eu acho que dá para entender, com base nesse exemplo, dá para ficar muito claro aí
essa temática. Penso que não vai haver maiores dificuldades não em compreender a mutação constitucional, que é esse poder constituinte difuso, que é um poder de fato. Agora, gente, é o seguinte, que coisa que é importante, tá? Há fortes críticas em relação a esse processo de mutação constitucional, muitas vezes realizados, né? Quem é que já não ouviu a seguinte expressão, que volta e meia está o poder judiciário legislando, né, que o poder judiciário está usurpando competência que era para ser do Congresso, tá certo? Então, volta e meia, muitas vezes você escuta isso no dia a dia, conversas, talvez até grupos de WhatsApp que vocês participam, né? E realmente é um assunto sensível. Qual é o limite ou qual é a possibilidade do limite da atuação do Poder Judiciário quando ele se arvora de um papel do Poder Legislativo. O assunto realmente é pertinente, né? Agora, vocês têm que observar, e isso é difícil essa linha, né? Para o próprio Supremo é difícil, principalmente para alguns ministros que acham que o Poder Judiciário deve invadir mesmo competências, enfim, é um assunto muito palpitoso, tá? Mas assim, qual é o limite que você deve observar? Um limite que com certeza a gente deve observar nesse assunto de mutações constitucionais, tá, gente? O limite último é tentar buscar a essência do texto constitucional, certo? E nesse caso dessa mutação, ali se procurava concretizar direitos fundamentais, tá? Por quê? Porque se você olhar objetivos fundamentais da República, é promover o bem de todos, independente de raça, sexo, tá certo? Então, a ideia da busca pela felicidade, enfim, esses postulados que se você analisar a Constituição de forma global, isso você consegue extrair, tá certo? Nada mais justo que se concretize esse tipo de direito fundamental. E se observar também, outra coisa, essa matéria é uma bandeira, desculpa, essa matéria é reconhecimento de uniões homoafetivas e dentre outras, que são matérias de minorias, é muito complicado ser levada para o poder legislativo ou esperar que o judiciário silencie e simplesmente espere pela boa vontade do legislativo. Vou dizer por quê. Porque, pessoal, o poder executivo e o poder legislativo, eles são poderes, tá, cujos membros têm um mandato eletivo e são escolhidos mediante voto, tá certo? E aí a escolha mediante voto, os senhores sabem, estamos em um processo eleitoral em curso, a política ela sempre vai despertar certas bandeiras, ódios, paixões, e aí muitas vezes o político que levanta bandeira de minorias, tá? Ou mesmo quando está no parlamento para levantar a bandeira de minoria, tá? Com medo, com receio até de uma não eleição, uma não reeleição, torna-se muito mais complexo por causa do ônus político que isso pode trazer para si. Então, às vezes, os parlamentares fecham os olhos. Eu não estou falando especificamente desse caso, eu falo casos de minorias de um modo geral, tá? Porque é complicado pelo ônus político. Então, o Poder Judiciário já não tem tanto esse problema, porque a ideia que o Poder Judiciário não tem membros eleitos pelo voto popular é justamente essa da questão da proteção, tá certo? Da chamada voz rouca das ruas, né? Ou da pressão que as ruas possam fazer, porque eles não têm um mandato. Então, é uma questão que acaba se tornando mais fácil de se resolver no caso de concretizar um direito do que aguardar decisão do Poder Legislativo, tá certo? Mas as críticas são muito pertinentes, porque a gente tem que observar se há uma obediência a esses limites, tá certo? Do Poder Judiciário, perfeito? Tá bom, gente. Então, isso é o assunto mutações constitucionais. Para a gente terminar mesmo o tema do poder constituinte,
a gente acaba encontrando também uma menção, uma referência em algumas obras a uma ideia de poder constituinte supranacional. Poder constituinte supranacional. O que vem a ser um poder constituinte supranacional? Isso tem sido uma construção acadêmica, tá? Uma construção mais assim, pessoas sentam para debater, discutir. Seria uma ideia, é uma ideia, tá? É uma ideia de difícil, eu até afirmo para vocês, de difícil execuibilidade. Por quê? Poder constituinte supranacional seria aquela ideia de que quando um país fosse elaborar uma constituição, ele deveria observar os princípios constitucionais que são comuns às diversas democracias, aos diversos estados do mundo e colocar no seu texto constitucional. Até falei para vocês na aula passada que o Chile ele está em vias aí de elaborar um novo texto constitucional, foi feito um plebiscito, né, para elaborar novo texto. Então o Chile tem essa possibilidade de elaborar novo texto constitucional no seu país. E a ideia seria o seguinte, com base nesse poder constituinte supranacional, que quando o Chile fosse observar a sua Constituição, ele deveria, o constituinte não teria não um papel, uma folha em branco, mas ele teria que observar os princípios mais sensíveis às diversas constituições mundo afora. Então, um exemplo, um princípio que está sempre presente em várias constituições, a dignidade da pessoa humana. Então, quando o Chile fosse elaborar essa Constituição, ele deveria observar isso. O Brasil, se tivesse uma nova Constituição, deveria observar os princípios que são comuns aos diversos, à comunidade internacional, aos estados democráticos. Isso funciona na prática? Não. Por quê? Porque na prática eu já discuti com vocês. O poder constituinte ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele não se prende a nada estipulado. Até porque uma determinação dessa ordem seria até uma violação até a soberania do Estado, tá certo? Seria até a soberania estatal. Por isso que ela não é aplicado, tá certo? Não, assim, não tem uma execuibilidade. É mais uma política de intenções e tal, de frear uma onda autoritária que possa surgir no texto constitucional, tá bom? Então eu vou encerrar esse primeiro bloco que a gente revisou e que a gente discutiu, concluiu certos pontos do poder constituinte, e no bloco, agora, iniciar esse novo bloco, a gente já vai discutir um novo assunto que é as normas constitucionais no tempo, tá bom?